A expressão não temas aparece diversas vezes na Bíblia, como um conselho, como uma ordenança e uma direção de Deus. Você sabe por que o psicológico dos cristãos está sendo atingido? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, curta e se inscreva no canal para sempre receber os nossos vídeos atualizados. Se você parar para perceber, hoje tem crescido o número de pessoas, as estatísticas de doenças mentais, de transtornos têm aumentado significativamente, e isso não acontece somente com pessoas que estão no mundo. Cristãos também, eles passam porque primeiro que somos humanos e estamos suscetíveis a doenças, a transtornos, Tem situações que acontecem na nossa vida que elas realmente são muito maiores do que a nossa suportação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando Jesus fala para os discípulos, lá em Marcos, no capítulo 5, para eles atravessarem para o outro lado, ali Jesus estava dando uma ordem, atravessa para o outro lado. E ele estava com os discípulos. E no meio da travessia, em algum momento ali, houve um vento muito forte, era uma situação que eles sabiam que poderia acontecer, mas o vento foi maior. Mesmo para homens, pescadores experientes, esse vento trouxe medo. Então não é a falta de experiência que nos faz adoecer, nem é a falta de experiência que nos faz ter medo. Homens de Deus, mulheres de Deus, já com uma vivência, também podem ser acometidos pelo medo, por situações que nunca passaram antes. E essas situações, por diversas vezes, vão nos trazer o assombro. Só que o vento gerou um outro obstáculo. O vento trouxe com ele uma consequência. O vento, ele altera o mar. Tem situações que elas geram uma reação em cadeia. Acontece uma coisa e dali vão acontecendo outras que vão piorando, igual a um efeito dominó. E a nossa vida, ela é assim. Algo que dali gerou um gatilho e foi acontecendo inúmeras outras situações. A ponto dos discípulos, mesmo com Jesus ali dentro do barco com eles, começarem a temer. E a passagem vai dizer, entenda bem, que tinham vários barcos ali junto com eles, que Jesus estava no barco, então eles poderiam afundar? Poderiam, porque a água estava entrando no barco. Mas havia várias possibilidades ali. Só que essa possibilidade, ela não foi enxergada. Por quê? A partir do momento que eu tenho medo, o medo, ele me cega, ele me deixa surdo. Eu não consigo ver uma solução quando eu estou com medo, porque ele mexe diretamente nas minhas emoções, na forma que eu reajo diante da situação. Havia ainda a palavra de Jesus, que é suficiente para nos garantir o sucesso, a vitória. Se Jesus falou, vamos para o outro lado, significa que, com certeza, eles iriam chegar do outro lado. Mas o medo, ele tira a nossa fé, a nossa capacidade de visão. Ele faz com que nós esqueçamos todas as vezes que nós fomos bem-sucedidos em situações, às vezes até piores do que nós estamos atravessando. O medo, ele se torna um escudo contra a fé, ele é o antídoto. Quando eu tenho medo, é muito difícil que a minha fé ela seja ativada. E o que eu quero falar agora é sobre quantas das vezes nós deixamos o que está fora de nós entrar.
a quantidade de água ela é imensa. E é inevitável que a água entre no barco, dependendo do tamanho da tempestade. Mas quando a água entra no barco, ela só vai fazer estrago se eu permitir. E é isso que está acontecendo com os cristãos hoje. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Nós estamos deixando muitas vezes o que está fora de nós interferir no nosso interior. Essa água que entra no barco, ela é extremamente nociva, porque ela é maior do que a nossa capacidade. A água que está no mar, se ela entrar no barco, por ser menor, o barco não comporta essa água. E por isso o barco perece. Assim como nós não temos como comportar tantas situações que acontecem conosco, se nós deixarmos tudo isso entrar no nosso interior, abalar o nosso psicológico e interferir no nosso sentimento, na nossa reação, o nosso barco ele fica ali no meio do caminho, não tem condição de seguir viagem. E não é vergonha parar, não é vergonha pedir ajuda, é necessário muitas das vezes buscarmos ajuda terapêutica, psicológica, psiquiátrica, como profissionais sérios. Isso tem sido uma realidade. Mas nós não podemos. Isso tem que parar de ser reativo e começarmos a agir de uma maneira mais racional. A água, não devemos ser ingênuos a ponto de achar que a água nunca vai entrar, porque vai entrar. E é isso que Jesus deixou, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu todas elas. Jesus venceu essa aflição. De que maneira? Ele descansou, ele pegou o travesseiro e deitou dormiu no meio da tempestade. Não significa não fazer nada, não significa estar passivo diante do mundo que está desmoronando diante de nós. Mas significa que eu descanso em Deus e ele descansou no Pai. E esse é o segredo espiritual que muitas das vezes nós conhecemos, mas não praticamos. Davi, ele conversa com a sua alma. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ele fala para ele mesmo. Se nós esperarmos em Deus, nós temos a certeza que independente da situação, nós iremos sair vitoriosos. Então tem uma passagem que ela fala diretamente conosco quando o nosso psicológico ele não está bem. Que é Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra traz para nós a certeza que Deus não assiste de braços cruzados, de olhos fechados às situações que nós passamos. Ela nos traz a garantia, a promessa que Deus, no meio de uma situação difícil, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. E que a justiça dEle vai nos sustentar. A injustiça, ainda que por um momento pareça que ela vai perdurar, mas em algum momento tudo que está escondido vem à tona. E a justiça de Deus, ela vem trazendo tudo para o seu devido lugar. Então fica com essa palavra, que Deus possa te abençoar. Se inscreva no canal e curta, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Compartilha com alguém que está precisando ouvir esta mensagem hoje.